Olha quem voltou! Gente, o ano é 2020, de março de 2020, mais precisamente, né? É um ano que parou. Nossa geração nunca tinha visto antes, uma coisa até inimaginável. Quem imaginaria, por exemplo, a bolsa de valores com ações derretendo, vários circuit break acontecendo ao redor do mundo. Tivemos barril de petróleo ficando negativo. Gente, quem imaginaria barril de petróleo ficando negativo? Que mais? Mídias digitais valendo mais do que ações de companhias aéreas. É o primeiro trilionário do mundo, assim, a se destacar. O cara já é pra se tornar o primeiro trilionário, gente. É tanto dígito que eu não sei nem contabilizar na minha mente agora. Tivemos o Rio Veneza. Quem imaginaria? Eu nunca fui pra Europa ainda. E né, as pessoas, registro do Rio Veneza limpo, sem poluição, fica despoluído por causa da quarentena. Nós estamos presenciando a revolta da vacina 2.0. Se a gente achava que era coisa só de livro, só de história, e tipo, mano, por que as pessoas fazem isso? Ou por que as pessoas faziam isso e hoje a gente sabe exatamente o porquê que elas fazem isso. Outra coisa acontecendo, assim, que já era uma tendência, já vinha, assim, uma coisa já pra acontecer, mas que teve que acontecer de verdade. Quem imaginaria, quem diria, a Revolução Industrial chora, a Revolução Inglesa, Francesa, que é no home office, as pessoas de casa trabalhando, tendo essa vida, assim, né, a maioria das pessoas fazendo home office, empresas mudando, né, a sua logística, assim, imagina, tudo muito rápido, tudo muito brusco, uma mudança que impactou demais. Tá, mas e aí, Tayane, você falou tudo isso e o que tudo isso tem a ver com arquitetura? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e antes de tudo eu vou pedir que você deixe um comentário aqui, se você curtir, que você compartilhe, se você achar um conteúdo legal com seus amigos, enfim, com a família. E dê o seu like, que isso me ajuda bastante. Tá bom, Tayane, você chegou, falou, jogou esse monte de informação aqui, o que tudo isso tem a ver com arquitetura. Doida, né? Do nada ela chega blá blá blá. E, gente, é simples, assim, igual o arquiteto, ele tem que estar atualizado, ele tem que saber planejar a cidade, ele faz a cidade, faz a arquitetura para as pessoas, ele materializa, e a gente tem que observar, observar o que está acontecendo, e querendo ou não, essas coisas impactam no nosso modo de vida, na nossa economia, a forma como a gente lida com as coisas. E as pessoas ficando dentro de casa mais tempo, elas começam a perceber que, por exemplo, não gosta da casa, ou que não gosta de tal parede, ou que, putz, eu preciso mudar daqui, eu preciso reformar a minha casa, eu preciso reformular, eu preciso de um espaço para o home office, já que agora provavelmente é isso, de ter essa integração casa e trabalho juntos. Querendo ou não, as pessoas descobrindo, gente. Imagina, antes as pessoas saíam pra trabalhar, voltavam, ficavam horas fora de casa, voltavam pra casa só pra dormir mesmo, descansar, e aí elas se veem descobrindo, fazendo home office, tendo que ficar, sabe, preso dentro de casa mesmo, e descobrindo que não gostam, muitas pessoas descobrindo que não gostam da própria casa, descobrindo que quer reformar a casa ou que quer uma casa maior, descobrindo que, por exemplo, a casa, percebendo, né, que faltam coisas, por exemplo, uma varanda, se tivesse uma varanda para tomar um sol melhor, ao invés de ter só a mureta da janela, ou descobrindo até que, tipo, a face da casa dela ou do apartamento não bate sol algum. Imagina você ficar preso dentro de casa sem ver o sol, só ver a luz do dia, mas não tem o sol, a iluminação ali do sol diretamente. As coisas acabam impactando e aí as pessoas começam a reformular, querer reformular os seus espaços ou as suas casas, reformar, mudar para uma casa maior, e aí a gente entra com essa nova adaptação de vida, né? Igual eu falei, materializando as coisas. E, gente, sempre foi assim durante a história da humanidade. Se a gente for pegar a linha do tempo, se a gente for analisar o ser humano lá na pré-história, essa coisa de casa, de se abrigar, de se proteger, já começa daí, né? Do homem lutando
pela sobrevivência mesmo, de procurando abrigo em cavernas para se proteger de animais selvagens, de ataques de animais selvagens, para se proteger das mudanças climáticas, vento, chuva, sol, neve. Então você tem essa necessidade do ser humano, né, de sobrevivência mesmo, de não ser morto. E a partir disso, evoluindo, se conhecendo, adaptando e readaptando o seu meio o seu lar, o seu abrigo, tornando mais funcional, mais pragmático, mais confortável, né? Principalmente, e salubre, gente. Muito essa questão vocês vão ver, vocês vão acompanhar, vocês vão ver o quão a higienização, um ambiente saudável, um ambiente salubre, ele impacta diretamente na nossa vida, na sua vida. Com isso, o homem vai avançando na história, na linha do tempo, e ele enfrenta a primeira pandemia que é registrado na história mesmo, que tem um impacto fortemente, no século XIV, isso lá no período medieval, na Idade Média. Então, assim, todas as mudanças que o homem enfrenta, seja pro bem ou pro mal, sempre, se a gente for parar pra pensar, pra analisar, foi por causa de guerras e doenças. Pandemia, quando a gente fala pandemia, a pandemia ela tem um contexto que está acontecendo no mundo todo. Nesse cenário, nesse período, não era exatamente no mundo todo, era até ali onde os limites geográficos alcançavam, até porque os europeus não tinham descoberto as Américas ainda, né? Então a gente tem Europa e Ásia, que são grudadinhas ali, acontecendo isso, né? Então a humanidade, ela meio que chega um determinado momento que ela se obriga a avançar e repensar tudo. Como eu falei, a primeira pandemia que se deu na história foi lá no século XIV, na Idade Média, ali no período medieval, com a peste negra ou a peste bubônica, né? Ela disseminou praticamente, já tem até registros ou fatos de que foi até mais do que 50% da população que existiam ali, ou seja, 1/3 da população, por estarem conectadas, se deu ali na Europa e na Ásia, por estarem seus limites geográficos diretamente conectados, e pelas rotas comerciais que aconteciam na época também, né? Então, isso é uma das causas. E também uma das grandes causas de ter se espalhado tão rapidamente e ter quase disseminado a população ali era a alta densidade demográfica, ou seja, muitas pessoas vivendo juntas ali, como se fosse... todo mundo vivia muito junto. E não tinha essa coisa de política sanitária, não tinha sistema de esgoto, água encanada, então todo mundo sabe, todo mundo conhece a história, né, essa coisa da Europa. Não tinha essa coisa de infraestrutura, de saneamento básico, então você tem ratos ali convivendo, tanto que a peste negra dizem que é a pulga do rato que pica o ser humano, pica o rato e depois pica o ser humano, então assim, uma coisa horrenda. E justamente que se deu por falta de políticas sanitárias, políticas públicas sanitárias, não se pensava naquela época de jeito nenhum, e tanto que não se tinha urbanismo, né? Você não tinha essa coisa de pensar a cidade de forma sanitária, de urbanização da cidade, não se tinha no período medieval. É uma coisa que acontece na Idade Moderna, eu vou falar pra vocês, eu vou chegar no período moderno. E olha como é engraçado, né? Uma grande tendência, assim, dos especialistas, né? Dos infectologistas, até mesmo dos urbanistas, da nossa própria área, falando sobre isso, né? Sobre como países emergentes, países mais pobres, o vírus iria se disseminar mais rápido e poderia ser muito mais trágico por essa questão mesmo sanitária, de você ter essa densidade demográfica, muita gente morando junto, e a gente tem um exemplo claro que é o Brasil, são as favelas, onde todo mundo fica muito junto ali, você tem casa que tem 5, 10 pessoas, 2, 3 famílias no mesmo quintal. Isso é a densidade demográfica que a gente fala. Então, a gente para pra pensar, o Brasil enfrenta muita dificuldade com falta de saneamento básico também, eu vi até que 40% da população não tem acesso à rede de saneamento básico ainda no Brasil, ou seja, esgoto encanado, água encanada. Então dá pra imaginar que o Brasil é quase um cenário de período medieval do século XXI,
socorro, gente. Isso assim dói, isso é uma coisa que, putz, é. Enfim. Então, analisando tudo isso, qual foi uma das grandes lições que a peste negra deixou, né, com tudo isso que aconteceu, de várias pessoas morrendo, foi a remodelação dos espaços interiores, você tendo ambientes mais amplos e construções mais amplas, tanto que igual eu falei, eu nunca fui pra Europa, mas a gente vê, né, cenários de filme mesmo, que por isso começou essa coisa de construir um pouco mais longe um do outro, né, vamos ficar cada um na sua. E dizem até que foi daí que surgiu essa coisa de fazer quarentena, né? De ficar cada um isoladinho no seu canto. A gente avança um pouquinho mais na história, a gente vai lá pro século XVIII, né? Onde a gente tem surtos de cólera e de febre amarela acontecendo na Europa novamente. E aí a gente já pega e faz um link, né? A gente faz até um gancho com as cidades ali francesa e inglesa, tendo o período, acontecendo o período de revolução industrial, são cidades altamente industriais, e a partir disso começa-se a identificar os problemas nas cidades, elas sendo altamente industriais, e com avanços tecnológicos também, que já estão acontecendo por causa do período. É a partir desse cenário que se começa a pensar em políticas públicas, políticas urbanas, planejamento urbano, eu já falei sobre isso. Se você não viu ainda, tem um link, eu vou deixar o link aqui do vídeo em que eu falo sobre isso, e eu vou focar sempre nisso. Então, cria-se leis de obrigatoriedade e a partir disso surge o urbanismo, né? Por questões sanitárias, por questão, gente, de saúde pública. Olha aqui pra mim, presta bem atenção. A necessidade de arquitetura ligada ao urbanismo é principalmente por questões de saúde pública. Não é questão de ter a melhor decoração, o melhor design, o porcelanato mais caro na sua casa. Não, é questão de você viver em um ambiente salubre, um ambiente que te dê qualidade de vida, que te dê. Eu vou sempre focar nisso, e inclusive é uma das coisas assim que eu gosto muito, eu já deixo claro, urbanismo, e que eu quero me especializar muito é nessa questão de arquitetura bioclimática, neuroarquitetura, e tudo isso ligado ao neurourbanismo, ligado mesmo de fato à arquitetura, vai ser uma das coisas que eu sempre vou priorizar na minha vida para projetar, para fazer para os clientes mesmo. Igual eu falo, eu priorizo porque eu cresci na favela, eu cresci em uma casa que era muito... Hoje eu tenho noção, assim, e eu sei o quanto um lar pode prejudicar a saúde de alguém. Não adianta você fazer vários tratamentos, não adianta remédio, sabe? Às vezes não é isso, às vezes é onde você vive, isso influencia demais, gente, influencia muito, e não é por frescura. Olha aqui pra mim, é por questão de saúde, sabe? Eu fico chocada o quanto o nosso governo é negligente quanto às habitações, quanto às políticas públicas, quanto às políticas urbanas, sabe? Nem vou ficar falando muito disso aqui, porque a militante já baixa. Enfim, como eu falei, o urbanismo surge nessa época dialogando ali com a medicina sanitarista mesmo, de ter o planejamento para a cidade, de você ver que ali as coisas acontecem de uma forma muito ruim. Então a França e a Inglaterra, elas são primordiais, elas são referências nisso, e elas começam a colocar em prática mesmo o urbanismo ali no século XVIII para o século XIX, e nessa coisa do período de revolução industrial mesmo acontecendo. Os especialistas daquela época identificando o problema, sabendo que uma cidade ela precisa ser saudável para os seus habitantes também serem saudáveis, eles começam a colocar em prática essa questão de planejamento urbano, que é o saneamento básico mesmo, o sistema de esgoto, água encanada, ampliação de ruas e avenidas, né, alargando as ruas e avenidas. Isso a gente entende depois o porquê. E já no século XIX, descobrindo com os avanços da tecnologia, avanço da medicina, então já se descobre como que as doenças eram transmitidas, principalmente por causa das bactérias. Então começa-se essa cultura sanitária, essa cultura de limpeza, né, dos ambientes e de remodelação, de se pensar a arquitetura, a cidade
de forma salubre mesmo, né? De limpeza, desinfectação dos espaços, e tem que lavar, porque eles começam a entender que não é só lavar o corpo, higienizar as mãos, igual a gente vê, é a limpeza mesmo dos espaços. E isso acaba influenciando na arquitetura, seja residencial, comercial, corporativa, indústria. É impactado, não tem jeito, isso é necessário. São ambientes que precisam ser limpos, higienizados, lavados, e que não é só as mãos. Eles entendem que só lavar o corpo ou lavar as mãos não adianta se você tem um espaço fechado, um ambiente insalubre, né? Um ambiente que você tem insetos, ratos junto. Eles entendem que precisa de desinfectação, precisa de limpeza, precisa de amplitude, de circulação de ar, de iluminação natural. Começam a perceber que ambientes que eram muito fechados, como as alcovas, as pessoas tendiam a ficar muito mais doente ou a propagar mais a doença. E também uma curiosidade agora pra vocês, foi daí que surgiu o antibactericida Lisoform. Ele era extremamente e essencialmente usado naquela época, como eu falei, nessa questão sanitária de ter que limpar, tudo era usado o Lisoform para limpar a rua, para desinfectação das ruas. Uma das coisas muito engraçadas é a gente ver ali no começo da pandemia a briga nos mercados por causa de Olha como é importante o Lisoform até hoje. Uma das brigas assim que tinha no mercado, que a gente viu no começo dessa pandemia, foi justamente sobre álcool em gel, Lisoform e papel higiênico. Gente, o papel higiênico pra mim é o auge de tudo mesmo, né? Porque eu fico pensando assim, a pessoa que ficou desesperada pra ter tanto papel higiênico, tipo assim, sei lá, medo de pegar o vírus, e eu pego o vírus, mas eu não fico com sujo. Entendeu? Pra mim é esse pensamento dessas pessoas, não é possível. Não, do papel higiênico, gente, pra mim é o auge, e eu vou querer contar muito para os meus filhos, para os meus netos, que eu presenciei isso até hoje. O auge, pra mim, o auge é a briga do papel higiênico nos mercados. Avançando um pouquinho mais na história, a gente vai pro século XX, onde a gente já tem criações de arranha-céu. Nós já temos a sociedade ali usando todos os avanços tecnológicos já descobertos, feitos até então, e o céu era o limite. Vamos construir, vamos verticalizar a cidade, vamos... enfim. Só que tem um problema que acontece nessa mesma época com a criação dos arranha-céus, que se descobre, que começa a perceber a síndrome dos edifícios doentes. O que seria a síndrome dos edifícios doentes, Tayane? Gente, muito simples. A gente tem nessa época se tem plantas, principalmente em escritórios comerciais, tá? A gente fala muito mais isso pra parte comercial, pra parte corporativa. A gente tem plantas gigantes e o avanço, assim, do ar-condicionado fervorosamente, o uso do ar-condicionado. E só que aquelas janelas fechadas, né, pra você usar o ar-condicionado, o ambiente ele tem que ser todo fechado. E por causa disso, igual eu falei, eles começam a perceber a péssima ventilação, a péssima iluminação, sem exaustão mesmo do ar. E por esse motivo que se começa a melhorar o sistema de ventilação mecânica e a iluminação natural, ou seja, você introduz até na nossa área essa coisa de geografia, de usar a natureza ao nosso favor, né? De você pensar em construir usando a natureza ao seu favor, né? Então, entra essa coisa de até geografia, essa questão, igual eu falei, eu gosto muito de bioclima, dessa questão climática, você usar como que eu vou colocar um edifício num terreno, como que eu vou encaixar ele ali da melhor maneira possível para que a natureza seja o meu aliado nisso, né? Na sustentabilidade mesmo do edifício, dos ambientes. E igual eu falei, isso influencia demais iluminação, essa coisa de ventilação, circulação do ar natural dentro de um ambiente influencia demais. E avançando um pouco mais na história ali pro final do século XX e o início desse século XXI, ali década de 90, começo dos anos 2000, a gente começa a ver os países com essa coisa de protocolo de Kyoto, a se pensar nas mudanças climáticas, porque começam a ter os estudos
sobre os impactos do ser humano na natureza, né, e as consequências disso. Então, já no final do século XX, avançando um pouco mais na história, começou desse século XXI, no final da década de 90 para agora, a gente vê as fábricas saindo da cidade, né, das grandes metrópoles, as metrópoles já bem avançadas na história. A gente vê as fábricas saindo da cidade. A gente tem até como exemplo São Paulo mesmo, né? Aí muitas pessoas vão rebater, mas saiu por questões fiscais e de tributos, que ficou muito, muito caro também, né, gente? Mas a cidade impõe mesmo essas mudanças tributárias, fiscais, para dificultar mesmo, porque a gente sabe das influências das fábricas na cidade, da qualidade do ar, da queima de combustão, que é muito forte, até hoje, né? Que a gente vê os impactos hoje a gente tem que pensar nos carros, por exemplo, né? Então, essa coisa de queima de combustão, de poluição do ar, hoje, que é uma das grandes preocupações uma das grandes questões até dos urbanistas, né, é como pensar uma cidade, tanto que na pirâmide o carro, assim, é a última prioridade por essas questões mesmo climáticas, de qualidade de ar, não tem como, é inegável isso, mas enfim, hoje em dia tem toda uma crítica para rebater um rebatendo o outro. Então a cidade impõe mesmo essa carga tributária fiscal mais alta para as indústrias e elas saem da cidade mesmo. Isso por um lado é bom, por um lado fiscalmente, orçamentária pode ter um impacto, tem um impacto, né, querendo ou não, negativo no déficit. Eu não sou nenhuma economista, mas eu tenho uma noção assim disso. Mas essa questão, igual eu falei, é muito ligada, não tem como a gente, não tem como o arquiteto não se interessar ou ficar atualizado sobre essas mudanças, porque isso impacta demais, assim, questões logísticas, de dispensar a arquitetura, de se fazer a arquitetura e igual eu falei, é questão logística mesmo, de edifício, de terreno, de lote, de edificação. E é isso. Ó, gente, fica aqui comigo que no próximo episódio eu vou contar pra vocês como a França e a Inglaterra, no século XVIII, no século XIX, se tornaram referência nessa questão mesmo de planejamento urbano e sanitário nas cidades. E hoje, assim, é referência. Quando fala urbanismo e fala sanitarismo, é eles. E é isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. E, ó, antes de tudo, se você gostou desse vídeo, deixa o comentário aqui, curte, entendeu? Dá o seu joinha e o seu like, que isso me ajuda bastante. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.